É, companheiro, quando você acha que sabe para onde o Brasil tá indo, ele vira e se surpreende totalmente, né? Preciso parar com essas imitações, tá muito bom não. É, meu amigo, parece que o Brasil te surpreendeu de novo. Lula em 2022. Como deve ser a situação do Brasil nos próximos anos, segundo especialistas? E fica comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar como você pode posicionar os seus investimentos para você não perder dinheiro com toda essa reviravolta. Então, vem comigo. (8 de março de 2021). Ministro Edson Fachin determina que o Lula está livre, também livre para concorrer em 2022, e pede que um novo julgamento seja feito, porque, segundo ele, o julgamento feito pelo juiz Sérgio Moro teve diversas inconsistências e parcialidade. Como não vai dar tempo, provavelmente, de ter um novo julgamento até 2022, é muito provável que o Lula concorra contra o Bolsonaro. E aí vem uma reviravolta gigantesca, uma mudança gigantesca no cenário econômico e também no cenário político brasileiro. Se você já investe há pelo menos um ano, você deve ter passado pela crise de 2020. Aqueles dias que a Bovespa caía absurdamente e a gente olhava ali nos investimentos e estava só caindo, só perdendo dinheiro. Se você não quer que isso aconteça de novo, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar como você proteger o seu dinheiro com essas reviravoltas que eu vou te contar que provavelmente vão acontecer nos próximos anos aqui no Brasil, beleza? Então, vamos nessa. E antes de qualquer coisa, não se esquece que o melhor investimento que você pode fazer é em você mesmo. Então, não se esquece de se inscrever ali embaixo se você achar esse vídeo interessante para você receber mais vídeos como esse. Vamos nessa então. Os especialistas políticos estão dizendo que com o surgimento do Lula deve vir uma polarização ainda maior do que foi nas últimas eleições. Então lembra aquele familiar que posta besteira no Facebook? Sei. Provavelmente o coraçãozinho dele vai estar com mais ódio ainda em 2022. Isso acontece porque a maioria do Brasil rejeita o Bolsonaro e rejeita o Lula também. Porém, as pessoas que estavam no meio que não votariam em nenhum dos dois têm mais ódio de um do que não gostam do outro. Então eles acabam votando em um para que o outro não seja eleito. Isso gera uma polarização muito grande no Brasil. Isso que gera todas as brigas de família e também deixa os candidatos de centro. Então Dória, Huck, Moro, esses que não são tão extremos de um dos lados, eles acabam ficando mais magrinhos em questão de votos. Isso são os que os especialistas dizem. Então, muito provavelmente, ou Bolsonaro ou Lula devem ganhar as eleições de 2022 se eles concorrerem. E o que isso significa para a economia do Brasil? Como que o Brasil deve ser com essa situação, com esse cenário? Então, beleza, a gente sabe que provavelmente ou Lula ou Bolsonaro devem ganhar as eleições de 2022. A gente tem que entender como que foi o governo deles e como que eles estão se posicionando para os próximos anos. Para a gente entender o que pode acontecer com o nosso país e entender também o que pode acontecer com os nossos investimentos. É mesmo, é? Então eu vou começar aqui trazendo uma retrospectiva de como foi o governo do Lula. Desde 2003 até 2011. E também depois eu vou mostrar um pouco como que ele está falando que ele vai vir para os próximos anos aí nos discursos que ele vem fazendo, fazer uma comparação com o governo do Bolsonaro para a gente entender como que devem ser os próximos anos. Então bora lá, retrospectiva do governo Lula. Primeiro governo Lula, a gente chama do governo Lulinha Paz e Amor. Por quê? Porque ele tentou agradar todo mundo. Ele trouxe o que já estava sendo feito economicamente, então ele trouxe o Henrique Meirelles para ser presidente do Banco Central e continuar a política econômica que já vinha sendo feita no governo FHC. Além disso, um ganho que teve na economia brasileira foi por conta do ciclo das commodities global. Caraca, que nome esquisito. Ciclo das commodities global é basicamente o preço do arroz, soja, preço de comida, preço de gado, preço de petróleo,
o preço dessas coisas que são o que a gente chama de commodity subiu em dólar. E enquanto que o preço dos manufaturados, então o preço de carro, o preço de computador, caiu em comparação. Isso fez com que o Brasil, como o Brasil é um grande exportador de commodity, ganhasse muito dinheiro nesse período. Então, além da descoberta do pré-sal, o Brasil exportou pra caramba e conseguiu uma balança positiva, que a gente chama, né? Então, exportou mais do que importou e conseguiu ganhar muito dinheiro nesse período. Então, no período do Lula, o crescimento econômico foi muito grande, inclusive tiveram alguns recordes. A inflação caiu quase que pela metade. A gente conseguiu saldar nossa dívida do FMI, pagar toda a dívida que tinha no Fundo Monetário Internacional, com programas de distribuição de renda, juntando alguns programas que o governo do FHC já tinha criado e expandindo para mais pessoas. O governo Lula conseguiu tirar 10 milhões de pessoas da classe D e E tirar muita gente, quase que diminuir pela metade quase que a miséria no país. Então tiveram alguns ganhos, tiveram alguns avanços importantes no governo Lula. Os problemas que aconteceram foram dois. No último mandato dele, algumas reformas estruturais que precisariam ter sido feitas no Brasil, inclusive que ele prometeu no plano de governo dele, não entraram de verdade. É aquele negócio, né? Ninguém quer ser o chato de falar, olha, eu vou ter que diminuir seu salário um pouquinho aqui, porque senão o Brasil vai quebrar lá na frente. Então, o que aconteceu foi que reforma da Previdência, reforma administrativa, reforma tributária e diversas outras reformas precisariam ser feitas para diminuir quanto que o Brasil gasta todos os anos, não foram feitas. Pensa na sua casa. Se você começa a pensar que todo mês você está gastando um pouquinho mais do que você gastava no mês passado. Só que você não quer cortar aquele Netflix no final de semana, né? Você não quer cortar o restaurante, você não quer cortar comprar roupa. E aí os gastos começam a crescer. O que aconteceu foi que, por não ter sido feitas reformas, ali na frente os gastos começaram a crescer cada vez mais. O Brasil começou a envelhecer, as pessoas começaram a envelhecer cada vez mais, o salário do funcionalismo público começou a ficar cada vez mais distoante de quanto deveria estar, de quanto é o salário de um cargo similar na iniciativa privada. E isso começou a pesar. Lá no governo Dilma, isso começou a pesar absurdamente. E a gente chama de dívida PIB, que é a diferença entre quanto que o Brasil gasta com dívida e quanto que ele tem de geração de riqueza no ano, que é basicamente a diferença entre quanto você gasta e quanto você ganha no seu mês. Isso começou a ficar cada vez mais próximo. Então o Brasil cada vez começou a ficar com uma dívida maior. Isso gerou, entre outras coisas, ao impeachment da Dilma lá na frente. Então esse foi um dos defeitos do governo Lula, não ter conseguido implementá-las, e o segundo foram os escândalos de corrupção que a gente sabe que aconteceram, Mensalão, Petrolão. Essa é uma retrospectiva do governo Lula. E como que ele deve vir para 2022? Será que vai vir o Lula paz e amor, agradando todo mundo, que mandou uma carta para o mercado financeiro, que quer conversar com todo mundo? Ou vai vir o Lula mais intervencionista, que realmente vai controlar mais a economia e não ligar tanto para a dívida do Brasil? Qual dos dois será que deve vir? E para a gente saber isso, a gente tem que analisar um pouco o que ele vem falando depois de ter sido solto. No primeiro discurso que ele fez, ele falou mais ou menos assim. Meus companheiros... Brincadeira, não vou fazer isso não. No primeiro discurso que o Lula fez, ele trouxe algumas ideias mais conciliadoras. Ele poderia ter falado que a Dilma sofreu um golpe, o que teria gerado uma insatisfação com algumas camadas da sociedade que ainda não gostam da Dilma. Então ele preferiu não falar isso, mesmo que isso fosse dar mais energia para a sua base, principalmente para aqueles que são mais fanáticos pelo PT e pelo próprio Lula. Ele decidiu falar que ele vai conversar com tanto empresários quanto com pessoas mais simples, com trabalhadores, com operários. Ele disse que ele vai tomar um tom mais conciliador, similar ao que ele trouxe lá no primeiro mandato dele. Outras coisas que ele cita, ele fala um pouco sobre como ele vai dar importância para a saúde e para a ciência. Mas além disso, para o discurso dele, ele acaba trazendo uma coisa que gera uma preocupação. Ele diz ali que a única forma de diminuir a proporção dívida-PIB no Brasil é aumentando o PIB.
o que não é verdade, mas é o mais fácil, né? É o mais fácil do ponto de vista pro lado dele, mas é o mais difícil na realidade. Que? Pensa na sua casa. O que é mais fácil? Você conseguir um segundo emprego, trabalhar de noite enquanto você já trabalha de dia para aumentar a sua renda ou cortar algum gasto que você não precise? Não gosto de trabalhar, não. É óbvio que é mais fácil você cortar um gasto que você não precisa. É o que o Lula traz no discurso dele, que ele quer ver o Brasil crescendo, e todos nós queremos, mas ele ainda fica muito com o pé atrás de diminuir gasto, que é o que a gente está precisando nesse momento. Então, esse é um ponto muito negativo, que inclusive é o mesmo que o Bolsonaro traz tanto na retrospectiva dele quanto nos discursos. A gente sabe que o Bolsonaro tem o Paulo Guedes, que teoricamente traria um liberalismo econômico para o governo dele. Só que muitas medidas que ele acaba tomando vêm ao contrário disso. Intervencionismo na Petrobras, demora para enviar as reformas para o Congresso, remover os policiais e militares da reforma da Previdência, remover também das outras reformas. A verdade é que ninguém quer cortar gasto, ninguém quer diminuir o salário de ninguém e perder voto. E é basicamente o que o Bolsonaro vem fazendo e o que ele deve continuar fazendo. Ele acaba fazendo um um liberalismo à brasileira e juntando as duas coisas que no final não é nenhum e nem outro. Então, provavelmente o futuro deve ser de continuar os intervencionismos e o populismo, independente de qual dos dois esteja lá. Ninguém vai querer cortar gastos e como cortar gasto é o que o Brasil está precisando para poder deslanchar, para poder vir investimento de fora do país, para poder crescer, é muito provável que exista uma volatilidade grande ainda nos próximos anos aqui e é muito provável que as reformas não devem entrar da forma que elas deveriam. Pô, se você tá vindo do futuro aí, já sabe se as reformas entraram? Beleza, cara, já entraram, não entraram, mas o cenário atual é que a probabilidade é baixa de ter as reformas que o Brasil está precisando para deslanchar economicamente. Vou trazer aqui a opinião de alguns especialistas, tanto em relação à eleição quanto em relação a como devem avançar os investimentos nos próximos anos. A Marília Fontes é analista especialista da Nord Research, que é uma casa de análise de ações e de investimentos aqui no Brasil. E ela diz o seguinte: Bolsonaro não vai dar liberdade para o Paulo Guedes depois da PEC emergencial e as reformas tributária e administrativa, assim como as privatizações, devem gerar muito ruído e promete tirar voto. Então é muito difícil de ser aprovado e é muito difícil de entrarem como deveria. Da mesma forma, ela fala que tanto Lula quanto Bolsonaro não devem nem ser liberais e nem devem ser totalmente populistas. Devem oscilar para manter seu capital eleitoral. O site investing.com fez uma entrevista sobre o que os principais investidores estão olhando atualmente, para qual seria o preferido deles para 2022. E as respostas normalmente são que Bolsonaro é o preferido para o mercado financeiro atualmente, mas isso pode mudar muito rapidamente por conta de como vai ser conduzida tanto as questões de saúde quanto a economia até 2022. Então, ainda está incerta a preferência do mercado financeiro em relação a um ou outro possível presidente. O que é certo é o seguinte: a volatilidade provavelmente vai acontecer. Então, meses em que vai cair muitos investimentos, meses que pode subir, isso é muito provável que deve acontecer, principalmente pelo histórico que a gente está vendo, pela pandemia e pelas essas variações dos dois que devem ter politicamente de levar a reforma para o Congresso, não ser aprovada. Isso deve ser comum, então meses de muitas quedas podem ocorrer daqui para frente. Como que você se protege a isso, né? E aí a principal dica, a principal conclusão desse vídeo é, independente de qual dos dois seja eleito, independente de qual cenário, é muito importante que você diversifique os seus investimentos globalmente. Pensa comigo, é muita prepotência a gente achar que os melhores investimentos do mundo estão no Brasil, né? Apesar de ter sido o país que a gente nasceu, é muito improvável que os melhores investimentos estão aqui. Pode ser que estejam uns aqui, pode ser que a gente conheça melhor os investimentos aqui, mas os investimentos em países que estão crescendo mais que o nosso também são interessantes de ter na nossa carteira.
Então a minha dica aqui para vocês é diversifique globalmente, invista não só em ações no Brasil, mas em ações em outros países. O Brasil hoje está crescendo muito pouco. Por que faz mais sentido a gente investir em uma empresa do Brasil, que é um país que está crescendo pouco, e não investir numa empresa de um país como a China, como os Estados Unidos, que está crescendo 3%, 5% ao ano? E como fazer isso? Se você quer saber um pouco mais sobre isso, eu vou deixar um vídeo aqui em cima explicando uma forma de você diversificar os seus investimentos e não passar por todas essas volatilidades que devem vir no Brasil nos próximos anos, beleza? Se você achou esse vídeo interessante, meu nome é Lucas Abruzzese, eu sou engenheiro formado na Unicamp, sou investidor nos últimos 4 anos, meu objetivo aqui é trazer um pouco sobre investimento de uma forma fácil, rápida, divertida, para quem estiver começando. Então, se você achou interessante, não se esquece de se inscrever ali embaixo e eu quero te ver muito no próximo vídeo. Até a próxima!